se a gente for pensar, se pensar em direita, esquerda, a gente está falando de política, né? E a gente tem força nesses espectros, em todos os campos. Obviamente que a gente tem uma bancada no Congresso Nacional, que a gente chama da bancada do cocado, a gente tem apoiadores dentro da política, mas assim, tem não me lembro se foi a Sueli Carneiro, não me lembro quem foi que falou isso agora, mas eu imagino que foi, que ela disse assim, bom, entre direita e esquerda eu continuo sendo preta, né? E entre direita e esquerda, nós continuamos sendo indígenas e batalhando e lutando dentro dos nossos movimentos. É muito importante que a gente tenha apoio, que a gente tenha esse espaço para caminhar, mas é também entendendo que a política nacional, ela também está entendendo e se organizando, inclusive, dentro das nossas reivindicações, das nossas pautas, do entendimento de como isso funciona. Então, eu imagino que algumas pessoas ainda não. Eu estava até tentando procurar aqui quem foi que falou essa frase, mas eu não me lembro. Eu não vou. Mas depois eu referencio. Então, quando a gente olha para a política nacional, assim, a gente precisa perceber que a gente está muito longe disso. Se for pensar em política pública, a gente tem aí, sei lá, 11.645, que fala sobre a necessidade de colocar no conteúdo programático e de tudo, mas é uma coisa que, sei lá, se a lei é de 2008, a Constituição Federal é de 88, né? A gente tem aí menos de 35 anos, menos de 40 anos, de um pensamento que ainda está tentando se estabelecer e ainda está tentando se consolidar. E aí, a partir disso, a gente vê umas forças hegemônicas contrárias, né? Tanto no campo da intelectualidade, quanto da literatura, enfim, em todos os campos que vão dizer, isso aqui é indígena, isso aqui é menor, isso aqui ainda é um olhar como aquilo que a gente estava falando mais cedo, que é da utopia, é um olhar bucólico, mas que não representa de fato, e aquele olhar que Maria Tegui também fala, né? Que é o olhar, que é um olhar informado por questões humanitárias, quase como se fosse uma coisa. E é isso, se a gente não fizer uma virada de pensamento, de entender que esse pensamento, de fato, é o que nos mantém vivos e ligados e conectados a esse organismo vivo que é a Terra, a gente não caminha para muito canto, né? A gente vai ficar um pouco preso aqui dentro de cada espectro ali e não vai caminhar. Então, eu sinto que precisa, sim, de uma virada, mas eu, como também sou professora e também sou, né, a minha luta também é pedagógica, eu sei que não é da noite para o dia que a gente acorda entendendo as coisas, que não é da noite para o dia que a gente acorda, mas é importante que a sociedade nacional, que hoje está mobilizada, que está entendendo, né, boa parte das pessoas que estão olhando para os direitos indígenas e tal, que essas questões estejam minimamente colocadas e que a gente consiga cada vez mais ter espaço para brigar, e brigar sim, por espaço, por representatividade, enfim, por tudo que nos coloque a fazer essa disputa que é epistêmica, que é territorial, porque a gente está há 523 anos nas lutas, né? A gente não, e não vai parar, a gente já sabia que a gente ia ter Ministério dos Povos Indígenas e que a gente ia continuar lutando, porque é isso, a gente está lutando contra uma coisa muito maior, que é o que nós pensamos e o que o sistema representa são extremos opostos, é radicalmente oposto. E a gente caminha para um planeta, a gente caminha hoje para um sistema que continua sendo extrativista com o território, com a terra, com a vida, e que continua sendo radicalmente contrário e radicalmente oposto ao nosso pensamento. Não é nem dialético, né? É radicalmente oposto. Então, nesse sentido, é mais complicado também. Mas eu acho que é meio por aí.